Boa noite a todos, vocês que estão me vendo nessa nossa próxima aula sobre distribuição eletrônica. Vocês devem estar percebendo que tem algo diferente, né? É a minha barba. Tá bonita, não tá? Por gentileza, sejam falsos, mentirosos. Não é para ser sincero, para falar que tá bonito. Ficou chique, não ficou? Então, isso aqui, para explicar para vocês, isso aqui é um desafio. Me desafiaram a pintar minha barba e eu aceitei o desafio. E eu quero passar para frente esse desafio. Eu quero desafiar outros professores a também fazerem algumas coisas diferentes. Como, por exemplo, o meu grande alvo é o Gabriel. O Gabriel com aquela barba que deve dar mais do que o dobro da minha, se ele pinta aquela barba também de Papai Noel, fica toda branca ou outra cor qualquer. Então, e outros professores também que possam vir alegrar um pouquinho, descontrair esse momento tenso de pandemia que nós estamos vivendo, colocar alguns adereços, talvez, quem sabe, uma peruca na cabeça de alguns que têm pouco cabelo, fazer algumas coisas de brincadeira. Então, vocês estão me vendo aí filmando hoje com a minha barba vermelha. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Estou desafiando, façam um favor, desafiem seus professores também. Tá legal? Mas vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre distribuição eletrônica. Então vamos lá, assunto novo, nada muito complicado, não precisa ficar apavorado não. Vamos lá, vamos começar. Eletrosfera do átomo. Olha lá. Considere na distribuição dos elétrons de um átomo ao longo da eletrosfera, observando-se que, depois eu leio, mas vamos lá, ó. Lembre que eu falei para vocês, o núcleo é composto de prótons e nêutrons, e os elétrons estão na tal da eletrosfera. Só que, olha, não tínhamos conversado ainda com você, né? Considere cada pontinho desse aqui azulzinho, né, como sendo um elétron. Ainda não tinha conversado com você, mas converso agora. Os elétrons estão distribuídos não aleatoriamente, não está de qualquer jeito. Tem uma ordem para que eles estejam distribuindo. Cada risquinho desse aqui, ó, é um caminho que o elétron está fazendo girando em torno do núcleo. Cada caminho desse a gente chama de camada ou nível de energia, também chamada de valência, ok? Isso aqui é uma camada onde o elétron está caminhando. Aqui, ó, eu tenho uma segunda camada, tá vendo? E mais externamente, nesse desenho, eu tenho uma terceira camada. Então, neste átomo que a gente está representando aqui, eu estou vendo uma, duas, três camadas. É o máximo que pode ter? Não, não é o máximo que pode ter. Veja, ali, ó, a eletrosfera é dividida em 7 camadas ou níveis de energia. Ah, entendi. Quer dizer, então, que eu posso ter 7 camadas dessa, no máximo. No máximo. Eu não preciso ter todas as 7, tá bom? Depende do número de elétrons que eu tenho. Se eu tenho muito pouquinho elétron, eu vou ter muito poucas camadas. Se eu tiver muitos elétrons, eu vou ter mais camadas. Quanto no máximo? No máximo vai ser 7 camadas. Tá legal? E aí eu coloquei ainda. Cada camada comporta um número máximo de elétrons. É verdade. Então, você vai ver comigo já já, tá bom? Cada camadinha dessa tem um número máximo de elétrons que ele suporta. Então você vai ver quantos que suportam na camada mais próxima do núcleo, na segunda camada mais próxima, na terceira até a última. E na hora que a gente vai distribuir os elétrons, é extremamente importante que a gente respeite esse número máximo de elétrons por cada camada, tá? Os elétrons são distribuídos obedecendo níveis de energia. Quer dizer o seguinte, quanto mais pertinho do núcleo tiver, menor vai ser a energia do elétron. Quanto mais distante ele tiver do núcleo, ele está mais distante de cargas positivas, não é? Mais energia ele vai ter. Tá legal? Continuando. Ah, tá ali, ó. Continuando. Ó, os elétrons são distribuídos ao redor do núcleo em camadas, a partir do núcleo. Ok, já tinha dito isso. Essas camadas são designadas por K, L, M, N, O, P e Q. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco,
6 e 7. Tá? Ou pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? É mais comum a gente representar as camadas, né, pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. O bom é que pelo menos está na ordem alfabética, né? Começando pelo K. Então, os nomes das camadas, vamos dar uma olhadinha no desenho aqui. Agora eu tenho uma outra ilustraçãozinha que está mostrando aqui o núcleo, tá bom? Está mostrando os elétrons e eu estou mostrando aqui para você. Vamos lá com calma, ó. A camada mais pertozinho, nível, camada mais perto do núcleo, K. Depois a próxima é a L, depois vem a M, N, O, P e Q. É claro que nessa ilustraçãozinha aqui, você não está vendo elétrons distribuídos em todas as camadas. Então é claro que essas camadas aqui, ó, tem a K, tem a L, e aqui já não teria a M, N, O, P, Q, né? Isso aqui é apenas uma ilustração. Mas é claro que existem átomos que têm bastante elétrons que estão distribuídos ainda na camada M, N, O, P e Q. Ok? Daí eu digo ali ainda, os elétrons de um átomo têm diferentes energias e sua localização na eletrosfera depende de suas energias. Daí eu já tinha falado na imagem anterior, né? Ó, à medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons. Foi aquilo que eu falei na imagem anterior e eu repito, né? Conforme eu vou distanciando do núcleo, os elétrons mais distantes do núcleo são aqueles que têm maior quantidade de energia. Aqueles que estão mais perto do núcleo, estão mais perto das cargas positivas, né, dos prótons que estão no núcleo, eles têm uma menor quantidade de energia. Tá? Mas como eu falei, cada camada dessa, ela respeita uma quantidade máxima de elétrons que pode suportar. Então vamos ver quantos que são? Vamos lá. Aqui, que bonitinho. Ó. De novo, vamos repetir aqui, ó. De novo uma ilustraçãozinha, né? Que você tem a camada K, L, M, N, O, P, Q. Ou, se você preferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Beleza, tá? Eu escrevi assim. Camadas eletrônicas. Do núcleo para fora das camadas do átomo são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tinha dito isso, ó. Agora sim, número máximo de elétrons por camada. A camada K, que é a mais curtinha, menorzinha, né, está mais perto do núcleo, só aguenta 2 elétrons. Se tiver um elétron só, tudo bem. Se tiver 2, tudo bem. Se tiver 3, vai ficar só 2. O outro elétron, o que faz? Pula para outra camada. Entenderam? Cada camada tem seu máximo de elétrons. É como se fosse um caminhozinho que não dá para passar mais do que 2 carrinhos, vamos dizer assim. Na outra camada, a L, a camada L é maior, cabe até 8 elétrons. Bastante, né? Então, 2 na K, 8 na L. Então, quer dizer que 8 mais 2 são 10, certo? Se eu tiver um elemento, por exemplo, que tem 12 elétrons. Bom, 12 elétrons, na camada K, que é a mais perto, da onde a gente vai distribuir os elétrons, a partir do núcleo, cabe só 2. Não adianta querer colocar os 12, só 2. Tá bom, na camada do K, coube 2. Daí sobraram 10. Ah, vou colocar os 10 aqui na L. Negativo. Você vai colocar 8, que é o máximo que consegue. Ah, então 8 mais 2 deu 10. Eu tinha 12. O que eu faço com os outros 2? Joga para outra camada, a M. E assim sucessivamente, dependendo do número de elétrons que tem cada átomo que você está fazendo a distribuição. Então vamos lá, camada K, máximo 2 elétrons. A L, máximo 8 elétrons. A M, máximo 18 elétrons. A N, o máximo são 32 elétrons. A O, 32 elétrons também. A P, 18 elétrons. E a Q, a última, apenas 8 elétrons é o máximo que ela comporta. Ok? Deu para entender por enquanto? Vamos dar um exemplinho também, né? Vamos lá. Ok. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. De novo, distribuição eletrônica por camadas ou níveis. Os elétrons são colocados inicialmente nas camadas mais próximas ao núcleo e somente ao completar uma camada passa-se para a próxima.
Então vamos recordar aqui, né? Ó, aqui nessa pequena tabelinha, estou repetindo aquilo que já estava no slide anterior. Nível ou camada, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E KLMNOPQ, né? Você pode usar os números ou pode usar as letras. Níveis e camada, é a mesma coisa, são sinônimos. Qual é o número máximo de elétrons? Lembra, 2 na K, 8 na L, 18 na M, 32 na N, 32 na O, 18 na P e 8 na Q. Então vamos lá, vamos dizer que a gente está fazendo um exercício e eu pedi para você fazer a distribuição dos elétrons em camadas do sódio. Quantos elétrons tem o sódio? Bom, você está percebendo que ele está no estado fundamental, né? Não tem nenhum sinalzinho de mais e de menos aqui. Ele, no estado fundamental, tem apenas 11. Então, vamos lá. Se tem apenas 11, começando. Primeira camada, comporta 2? Claro, tem 11, comportou 2. Então, aqui, ó, desenho, coloquei 2. Ou aqui, ó, K igual a 2. Beleza. Se K igual a 2, eu tenho um total de 11, sobraram 9. Não é isso? Na próxima camada, o máximo é 8. Então, não adianta querer enfiar os 9 aqui. Você vai colocar 8, que é o máximo. 8 e 2, 10. Mas são 11. O que você faz? Joga um que está sobrando na camada M. A camada M comporta no máximo 18. Então, ela pode comportar um elétronzinho. E aqui eu tenho um desenho também, ó. 2, 8 e 1, que é a mesma coisa que a gente tinha feito aqui. Correto? Não me parece nada muito complicado. Vamos ver aqui um outro exemplo, o bromo. O bromo tem 35 elétrons, continuando respeitando a mesma distribuição máxima, né? Então eu tenho na camada K 2 elétrons. Coloquei, é o máximo que tinha. Está longe dos 35, né? Está sobrando 33. Daí eu vou colocar 8, que é o máximo na camada L. 8 com 2 deu 10. Está sobrando ainda 25. Espera, está sobrando 25? Quer dizer que eu posso colocar os 18 na camada M? Claro, 25 é mais do que 18. Então, coloco 18. Então, já deu 18, com os outros 10 já deu 28. Quanto falta para 35? Falta 7. Será que dá para colocar o 7 na camada N? Vamos ver. Camada N, 35. Opa, pode. Então, 35. Eu posso colocar os 7 que estão restantes. Então, ficou 2 na K, 8 na L, 18 na M e 7 na N. Nada muito complicado, né? Mas deixa eu aproveitar a imagem aqui e fazer um exercício mental. Não está nada escrito. Você vai acompanhando, por favor, tá? No sódio, por exemplo, eu falei que ele estava no estado fundamental, né? Então, 11 prótons, ele vai ter 11 elétrons também. Mas vamos supor que a gente tivesse um sinalzinho aqui, menos 1. Menos 1. O que quer dizer isso? Elétron, carga negativa, próton, carga positiva. Você lembra muito bem que nossos átomos ganham ou perdem elétrons. Se ele tivesse com o sinalzinho menos 1 aqui, quer dizer que ele tinha um elétron a mais, correto? Então, em vez de 11, ele teria 12. Ô, Fredo, quer dizer que eu também posso fazer a distribuição dos elétrons de um íon, cátio ou ânion? Claro que eu posso. Só tem que prestar atenção para ver qual que é o número dele. Se o número dele no estado fundamental é 11 e ele está com menos 1, então ele tem 12 elétrons. Então como é que ficaria? Vamos lá. Se fosse 12 elétrons, camada K, 2 elétrons. Camada L, o máximo, 8 elétrons. Já daria 10. Mas eu tenho 12, certo? Camada M, em vez de 1, eu colocaria 2. E na camada M eu posso colocar 2, ela permite até 18, sem nenhum tipo de problema. Correto? A mesma coisa aqui no bromo, vai. No bromo, em vez de ser bromo 35, simplesmente, eu tivesse aqui um sinalzinho de mais 1. Então, também é um íon positivo. Mais 1, isso quer dizer, então, que se ele está mais 1, quer dizer que ele perdeu um elétron. Correto? Ganha-se e perde elétron. Então, em vez de 35 elétrons, eu teria 34. E como é que ficaria a distribuição? Ficaria 2 na camada K, 8 na camada L, que é o máximo, 18 na M, que é a máxima, e daí teria sobrado 6 e não 7. E aí o que eu faria? Colocaria 6 na camada N, sem nenhum problema. Entendido, gente? Tá? Deu para ver que a gente também pode fazer a mesma distribuição com íons também. Ok? Vamos ver aqui adiante. Mais um.
Beleza, vamos praticar um pouquinho? Vamos fazer uns exercícios. Claro que aqui, como a gente não está, a aula não é ao vivo, é gravada, então eu vou mostrar para vocês e quem sabe você está fazendo na sua casa. Eu dou um minutinho para você tentar fazer. Vamos fazer? Ó, vamos praticar. Faça a distribuição dos elétrons em camadas para os seguintes átomos. Primeiro, o oxigênio. Tá? O oxigênio, coloquei aqui em cima o número de prótons. Como eles estão no estado fundamental, então o número de elétrons é exatamente o mesmo. 8 aqui para o oxigênio, 14 para a sílica e o criptônio 36. Tá bom? Vamos ver como é que fica? Então, ó, vamos pensar aqui. O 8 do oxigênio ficaria 2 na camada K, certo? E o máximo é 8 na camada L. Mas se eu já coloquei 2, 8 menos 2 sobrou 6. Que tal a gente colocar só 6 na camada L? Acho que é uma boa ideia. Vamos ver como que fica? Opa, deu certo. Não é isso que eu tinha dito? Ó? O oxigênio tem 8 elétrons. Se ele tem 8 elétrons, 2 para a camada K e sobrou 6 para a camada L. Feito. Vamos fazer o próximo. 14. Começa a dar mais trabalho. 14, né? Vamos ver. 14 vai ficar 2 na camada K, que é o máximo. 8 na camada L, que é o máximo. Já deu 10. Certo? Já deu 10. Vamos ver como é que fica? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok. Ó, deu 2 na camada K, 8 na camada L, que é o máximo, né? Que é o máximo. Já deu 10. Como é 14, então está sobrando 4, que eu joguei para a camada K, M. 4 na camada M. Perfeito? E o último exemplo, 36. Vamos com calma. Isso aqui deve dar trabalho, não é não? Vamos ver? Ah, legal. Ó, vamos lá, mesma lógica, né? Se aqui eu tenho K2, beleza. L, máximo, 8, já deu 10. M, o máximo é 18. 18 com mais 10 deu 28. Opa, 28 tá jóia. 28, quanto que falta para 36? Falta um 8. Camada N comporta 8? Vamos ver. N comporta até 32. Então, posso colocar N igual a 8? Pode. Pode colocar N igual a 8, sem nenhum problema. Tá? Deu para perceber como é que a gente faz? Distribuir os elétrons por camadas ou níveis. Ok? Não acabou ainda não. Vamos fazer mais um exemplinho, mas antes de fazer o próximo exemplinho, eu vou dar uma regrinha que eu ainda não apresentei para vocês, tá bom? Tem uma regrinha aqui para a gente poder trabalhar, onde não entramos nessa regrinha em nenhum dos exemplos que nós demos até agora, mas nós vamos entrar agora. Quer ver? Regra do octeto. Vamos ler para você, vamos ver o que é essa tal da regra do octeto. Ó, a regra do octeto, ou teoria do octeto, estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência. O que é essa camada de valência? Expliquei ali entre parênteses. A camada mais externa, de modo a adquirir estabilidade química. Nós conhecemos uma família de átomos que se chamam gases nobres. Os gases nobres, eles têm na última camada deles 8 elétrons. E eles são muito estáveis, tão estáveis que eles não formam composto, não se ligam com ninguém. Tá? Por isso que são chamados até nobres, né? Como se eles não se misturassem com ninguém. Tá? Então descobriu-se que os átomos, para alcançar uma estabilidade química, adquirir uma estabilidade química, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Mas eles precisam ter, no máximo, 8 elétrons na última camada. Daí eu até escrevi. Ou seja, quando da distribuição eletrônica de um dado átomo, a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Não pode ter mais do que 8 elétrons. Regrinha do octeto. Se você lembrar bem, os exemplos que nós demos ali, nenhum dos exemplos passou de 8 elétrons na última camada. Ficou tranquilo. Agora eu queria que você fizesse
esse exercício aqui, ó. Faça a distribuição do cálcio 20. Ele não está na forma iônica, está no estado fundamental, portanto, ele tem 20 elétrons. Faça a distribuição. Só que agora, apesar de não ser uma aula ao vivo, eu vou esperar uns minutinhos. Não muito, 2 minutinhos aí para você tentar fazer, tá bom? Faça a distribuição do cálcio agora aí no seu caderninho. E eu vou ficar esperando você terminar. Estou marcando o tempo, é claro. Ok, eu penso, acredito que você já conseguiu fazer, não é? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou mostrar para você os próximos 2 slides, né? O primeiro mostrando um modo que muitas pessoas fazem a distribuição e está errada, porque não respeita a regra do octeto. Pensa só daquele jeito que a gente estava fazendo, tá? E depois, evidentemente, eu mostro o jeito correto. Vamos ver? Vamos lá. Beleza. Aqui, ó. 20 elétrons. Então, vamos lá. Começando. K, 2 elétrons, certo? Número máximo 2. Beleza. L, 8. 8 e 2, 10. Tá faltando 10. Daí eu chego na camada M e coloco 10. E você fala assim, fechei, tá tudo certinho. Não é? 10, 18 com 2, 20. Errado. Por quê? Porque essa distribuição não está respeitando a regra do octeto. Ô, Fernando, mas a gente não tinha utilizado. A gente não utilizou a regra do octeto nos exemplos anteriores porque não precisou. Os exemplos que eu tinha dado, a última camada sempre dava no máximo 8, ou menos do que 8, né? Dava 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mas nunca dava 9, 10. Mas agora, na hora que você for distribuir o cálcio, você distribuiu com 2, com 8, e na camada M, que você sabe que cabe mais do que 10 elétrons, né? Cabe 18, mas você colocou 10, daí você acha que está certo, porque você está esquecendo a regrinha do octeto. Você não pode colocar mais do que 8 elétrons na última camada. Quando você estiver distribuindo, chegou lá, última camada, deu 12, pode parar. Quanto que eu vou colocar? 8 e passa para frente. Vamos ver como é que faz? Vamos ver o jeito certo, né? Esse aqui eu escrevi assim, errado. Vamos ver o certo? Vamos dar uma olhadinha. Ah, olha aqui, ó. Olha aqui. Você vinha aqui, K2, L8, deu 10. Daí você vinha na M com 10, não é isso? Daí dava 20. Mas na regrinha do octeto diz, você só pode ter no máximo 8. Então, o que você pegou? Daqueles 10 que estavam aqui, você deixou 8. E os outros 2, você jogou para outra camada. N. Sempre você vai usar a regrinha do octeto? Não, sempre que for necessário. Os exemplos anteriores, e nenhum dos outros, foi necessário a gente usar a regrinha do octeto. Então, inclusive, eu escrevi aqui, está pequenininha, a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. E aqui eu coloquei, quando isso acontecer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons e o restante vai para a camada seguinte, né? Se fosse mais, tá? Não no exemplo aqui do cálcio. Entendido? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, a nossa aula expositiva gravada, mandada para vocês, eu estou terminando agora, tá legal? Então, eu vou mandar a atividade para você,
correto? E a atividade vai ser em cima dessa aula que você acabou de ver agora, tá? Nada muito complicado, tudo tranquilo, e você vai mandar para mim depois por e-mail, como é combinado. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e manda o desafio pro Gabriel, hein? Pode mandar pro Fábio também. Fala pro Fábio botar uma peruca loira, alguma coisa assim. Fala assim, ó, o Alfredo tá desafiando, o Alfredo colocou, como é que vocês não vão fazer, né? Desafie eles, tá? Um forte abraço para vocês e tomem cuidado, viu? Até mais.